Essa é sua punição por me querer mandar em mim. Farei como desejar. Meu nome é Gina, atualmente tenho 35 anos e estou grávida. Estou de licença maternidade, sendo dona de casa no momento. Meu marido, Keith, é um empresário de elite bem conceituado em sua empresa, mas em casa, ele é muito centrado em si mesmo, cheio de orgulho e se irrita rapidamente sempre que compartilho minha opinião. Tentei evitar fazer isso. Na verdade, houve um momento em que considerei o divórcio, mas descobri que estava grávida. Depois de muita reflexão, decidi ficar juntos pelo bem de nosso filho. Keith ganha muito dinheiro, compramos uma nova casa quando nos casamos. Tem um jardim grande e até uma sauna no banheiro. Nossa sala é bastante espaçosa, e nossa casa é considerada uma mansão em nosso bairro. Pouco depois de descobrir que estava grávida, comecei a ter enjoos matinais severos. Ouvi do meu médico que a gravidade varia de pessoa para pessoa, mas a minha era particularmente ruim, fazendo com que eu passasse a maior parte do tempo no banheiro. Assim que os enjoos passavam, eu corria para o supermercado e, ao retornar para casa, em dias realmente ruins, nem conseguia fazer compras e precisava depender de serviços de entrega, o que resultava em sermões do meu marido: "Você precisa se controlar, está relaxando nas tarefas domésticas novamente. Qual é o sentido de você ficar em casa?" Naquele dia, eu estava lutando com as tarefas domésticas devido aos enjoos matinais severos. Enquanto eu estava no meio de dobrar roupa, tive que correr para o banheiro. Quando voltei para a sala, ele me encarou com raiva e disse: "Desculpe, hoje meus enjoos matinais estavam especialmente ruins." Eu ainda estava preparando o jantar imediatamente, mas quando estava indo para a cozinha, Keith me interrompeu: "Enjoo matinal não é uma doença. Você está apenas usando como desculpa para evitar o trabalho doméstico." "Tudo bem, vou sair para jantar." Ele saiu de casa de terno, carregando sua bolsa. Bebi água e respirei profundamente. Eu sei que não é fácil, não gosto de ter enjoos matinais severos. Resmunguei para mim mesma, mas então percebi que minhas palavras poderiam ser ouvidas pelo meu bebê. "Está tudo bem, porque você está comigo. Sejamos fortes juntos." Eu falei com meu bebê enquanto acariciava suavemente minha barriga, que mal podia ser notada. A simples presença dessa criança me dá força para suportar, não importa como meu marido me trate. Priorizarei meu bebê e superarei os enjoos matinais. Keith voltou para casa na manhã seguinte, tomou um banho e saiu para o trabalho sem dizer uma palavra para mim. Ele ainda parecia bravo, mas comecei minhas tarefas domésticas sem me preocupar. Hoje, me senti um pouco melhor em comparação com ontem. Enquanto me sentia bem, decidi terminar minhas compras no supermercado, já que poderia não me sentir bem no dia seguinte. Comprei um pouco mais do que o habitual. Foi uma boa ideia comprar mais, mas então lembrei que não deveria estar carregando coisas pesadas durante a gravidez. Enquanto pensava em fazer várias viagens para trazer as compras para casa, alguém me chamou. "Gina." Virei-me e vi Aileen, sua irmã. "Oi, Aileen." Ao contrário do meu marido, ela é muito gentil e sempre me tratou bem. Ela ficou feliz quando soube da minha gravidez. Eu realmente gostei do oi dela. "Você está voltando das compras?" "Sim, comprei um pouco demais", disse. Aileen ficou surpresa com a quantidade de mantimentos e ofereceu ajuda para carregá-los. "Não, está tudo bem. Vou carregá-los. Preciso fazer exercício." "De jeito nenhum, você não está sozinha nisso. É melhor não carregar coisas pesadas. Sou forte o suficiente para ajudar." Não pude deixar de sorrir e aceitar a ajuda dela. "Por que Keith não vai fazer compras com você nos dias de folga?" Sorri inicialmente com o comentário dela. Idealmente seria ótimo, mas Keith nunca me acompanha nas compras. "Certo, vou fazer isso na próxima vez." Não queria preocupar Aileen, então respondi assim, mas ela pareceu entender e sorriu para mim. "Me chame quando for às compras enquanto Keith estiver no trabalho. Eu vou com você, afinal, moramos perto. Deixe-me fazer isso por você." Fiquei muito tocada por suas palavras. Após carregar as compras para casa, tomamos café e conversamos por algumas horas antes de Aileen ir embora. Percebi que me diverti muito e que os enjoos matinais pareciam mais leves. Meus enjoos matinais não estão tão ruins hoje.
Na verdade, eu até esqueci deles enquanto conversava com Aileen. Lembro de ter ouvido que os enjoos matinais estão relacionados ao equilíbrio hormonal, mas talvez também sejam influenciados pelo meu estado mental. Mais tarde, enquanto preparava o jantar, Keith chegou em casa. Cheguei. Você fez seu trabalho direito hoje. Bem-vinda de volta. Estou me sentindo melhor hoje. Keith riu e tirou a gravata. Você está apenas usando os enjoos matinais como desculpa para ser preguiçosa, não é? A esposa de um colega conseguiu fazer todas as suas tarefas mesmo grávida. Fiquei irritada com suas palavras, mas me contive para evitar deixá-lo bravo. Como já mencionei antes, os enjoos matinais variam de pessoa para pessoa, como o médico disse. Algumas pessoas têm mais facilidade, enquanto outras, como eu, têm mais severidade. Algumas até precisam ser hospitalizadas por causa disso. Já falamos sobre isso muitas vezes, mas queria mencionar de novo. No entanto, parece inútil dizer qualquer coisa. Desisti de ser compreendida por ele. Meses se passaram, minha barriga cresceu, os enjoos matinais diminuíram, e o bebê está crescendo bem. Posso sentir seus chutes e movimentos, o que me deixa extremamente feliz. Mas ao mesmo tempo, as tarefas domésticas e as compras se tornaram mais difíceis. Decidi tentar conversar com Keith, sem muita esperança. Bem-vindo. Podemos conversar sobre algo? Ao me aproximar de Keith ao voltar para casa, ele parecia um pouco irritado. O que é? Bem, minha barriga está maior, e recentemente ficou um pouco difícil fazer as tarefas domésticas e compras. O que você quer que eu faça? Não exatamente. Eu estava pensando se você poderia ajudar, mesmo que seja nos seus dias de folga. Falei com Keith, que claramente parecia irritado. Eu esperava que ele recusasse, mas para minha surpresa, ele ficou furioso. O que você acha que eu sou? Quem você pensa que é? Estou trabalhando mais porque você não pode trabalhar, entendeu? E agora você quer que eu ajude nas tarefas domésticas também? Fiquei chocada com a raiva dele apenas porque pedi ajuda. Ele continuou gritando, sempre usando a gravidez como desculpa. A culpa é sua por engravidar, pessoa inútil. Suas palavras incrédulas me deram calafrios. O que você acabou de dizer? Culpa minha por engravidar? É isso mesmo, não é? É a mulher que engravida. Isso só aconteceu porque você queria um filho. Nem mesmo compreende isso. Keith saiu do quarto clicando a língua. Suas palavras cruéis não afundaram imediatamente, mas com o tempo, a angústia se acumulou dentro de mim. Percebendo que ele estava pensando assim sem o meu conhecimento, me senti tola por tentar apoiá-lo. Não sabia para onde direcionar meus sentimentos e comecei a chorar. Foi então que o bebê deu um chute na minha barriga, sentindo o momento como se o bebê estivesse me confortando. Comecei a chorar ainda mais enquanto acariciava minha barriga. Desculpe, não é bom ter uma mãe como eu. Preciso ser mais forte. Fiquei sozinha no quarto por um tempo, acariciando minha barriga. Decidi não esperar mais nada de Keith e recuperei minha determinação para continuar com as tarefas domésticas. Enquanto me preparava para ir às compras, meu telefone tocou. Olhando para a tela, vi o nome de Aileen. Oi, Aileen. Gina, você vai às compras hoje? Eu estava pensando que poderíamos ir juntas. O convite dela veio no momento certo, me fazendo sorrir. Eu estava prestes a sair, sim, vamos juntas. Aileen me pegou em seu carro, e fomos ao supermercado juntas. Sua barriga está ficando tão grande, não está difícil se movimentar? Você está bem? Aileen, ao contrário de meu marido, se importava com minha condição. Honestamente, está um pouco difícil. Fico sem fôlego facilmente. Entendo, mas significa que o bebê está crescendo saudável. Ei, estamos ansiosas para que você nasça saudável. Aileen falou carinhosamente com o bebê, que chutou minha barriga. O bebê está respondendo a você. Realmente, o bebê sabe que sou a tia? Rimos e conversamos, e antes que percebêssemos, chegamos ao supermercado. Depois das compras, decidimos tomar café na minha casa novamente. Parece que fizemos um hábito de tomar café na sua casa depois das compras.
Não hesite em me dizer se for demais para você, certo? Está tudo bem. Só é difícil ficar se movendo continuamente. Aileen me olhou intensamente enquanto eu sorria. Eu me perguntei por que quando ela disse Gina, você está bem, parece cansada, Gina, você está bem, parece cansada, eu não queria preocupá-la e tentei sorrir. Ah, é sério? Talvez eu tenha exagerado nas tarefas domésticas. Ri, mas Aileen pareceu surpresa. Percebi que lágrimas escorriam pelo meu rosto sem eu perceber, e as limpei rapidamente. Tem algo errado? Você pode falar comigo, sabe? Suas palavras gentis quebraram minha contenção, e não consegui parar de chorar. Aileen acariciou minhas costas até eu me acalmar. Desculpe, estou bem agora. Depois de um tempo, Aileen perguntou novamente. Você não precisa se forçar a falar, se não quiser, mas se tiver algo para compartilhar, por favor, faça. Hesitei, mas decidi contar tudo sobre minha situação com Keith. Conforme eu falava, a expressão de Aileen mudava, e no final, ela parecia furiosa. Esse cara, talvez eu deva cuidar dele. Ouvindo a voz fria de Aileen pela primeira vez, a interrompi rapidamente. Não, está tudo bem. Só falar com você sobre isso já me fez sentir muito melhor. Obrigada. Dizer em voz alta me fez sentir verdadeiramente aliviada e percebi que não é bom guardar as coisas para mim. Não está tudo bem. Vou cuidar disso. Ei? Aileen, você vai? O rosto de Aileen mudou de raiva para tristeza, enquanto ela pegava minha mão e dizia, Gina, sinto muito por meu irmão. Não é algo que possa ser desculpado com um pedido de desculpas, mas obrigada por me contar. Como você tem suportado tudo isso, deve ter sido tão difícil. A palavra difícil trouxe lágrimas aos meus olhos novamente. A mão calorosa de Aileen me fez pensar que deveria ter confidenciado nela mais cedo. Não posso deixar isso para o destino. Se estiver tudo bem para você, Gina, eu vou te apoiar. Vamos colocá-lo no lugar dele juntas. Grata pela disposição de Aileen de ir tão longe por mim, decidi aceitar a oferta dela. Um dia, Keith chegou em casa mais cedo do que o normal, inesperadamente, com uma voz calma e gentil. Cheguei. Ambos precisamos de um descanso, não é? Que tal irmos para o Havaí por 4 noites e 6 dias antes do bebê nascer, apenas para limpar nossas mentes? Fiquei incrédula com a sugestão do meu marido. O que teria causado essa mudança repentina após dias de frieza e ficar bravo por qualquer coisa que eu dissesse? Eu me senti mais suspeita do que feliz. O que causou isso de repente? Estive pensando, talvez tenha sido muito duro com você recentemente. Tenho me sentido sobrecarregado com o trabalho e descontei em você. Desculpe. Sua mudança de comportamento deixou-me desconcertada. Claro, viajar será difícil quando o bebê chegar. Era uma proposta tentadora, mas algo nela não me deixava confortável. O que há de errado? Não parece feliz. Pensei que seria uma maneira agradável de mostrar minha gratidão. Ao ver que eu não estava radiante, Keith parecia desapontado. Achando que essa poderia ser uma oportunidade de reconstruir nosso relacionamento, decidi concordar com a ideia. Certo, vamos fazer a viagem. Obrigada. Minha aceitação pareceu agradá-lo, e ele revelou que já tinha feito as reservas. A viagem estava marcada para a próxima semana, um plano muito repentino. Na próxima semana? Isso não é um pouco repentino? Eu estava planejando há um tempo. Queria que fosse uma surpresa. Vendo-o falar com entusiasmo, repensei meu marido frio, pensando que ele pode ter considerado as coisas à sua maneira. Entendo, obrigada. Estou prestes a entrar no último mês da gravidez na próxima semana, então estou um pouco ansiosa. Mas se vamos, agora é a única hora. Sim, estou entrando no meu último mês na próxima semana. Idealmente, gostaria de ficar perto de casa caso algo aconteça, mas parte de mim também quer uma pausa. Se não houver mudanças na minha condição, decidi ir ótimo, estou ansioso. Na próxima semana. Ver seu rosto feliz depois de tanto tempo me deixou feliz, e decidi aceitar sua gentileza sinceramente. Mais tarde, Keith, de bom humor, parecia aproveitar o banheiro com sauna em casa pela primeira vez em um tempo e permaneceu alegre até a hora de dormir.
Eu pensava que, se todo dia fosse assim, não haveria motivos para preocupações. Então, no dia da viagem, enquanto fazia uma última checagem em nossas bagagens, Keith chamou da banheira onde estava tomando banho: Gina, pode haver algo errado com a sauna. Indo para o banheiro e me perguntando por que ele estava usando a sauna antes de nossa viagem, vi a porta da sauna aberta. Ao olhar para dentro, fui empurrada subitamente por trás e caí na sauna. Tentando proteger minha barriga, acabei caindo de costas e batendo com força. Ai, isso machucou. Esfregando minhas costas e olhando para a porta, ela se fechou abruptamente, e vi Keith espiando através da pequena janela com um sorriso sarcástico. Meu sangue gelou quando gritei: Ei, pare de brincar, me deixe sair. Mas a porta não abria, como se algo a estivesse bloqueando. Você realmente achou que eu te levaria para o Havaí? Keith falou pela pequena janela, ainda sorrindo, como se levar alguém como eu fosse impossível. Não posso andar por aí com alguém que ficou gorda e nem consegue fazer o trabalho doméstico. Você é inútil. Seu rosto voltou à expressão fria habitual. Percebendo que sua recente gentileza era só um ato, fiquei chocada. Diga o que quiser, mas me deixe sair. Eu estava quase chorando, mas primeiro precisava sair dali. Pedi, mas ele não parecia inclinado a abrir a porta. Isso é o que você ganha por me dar ordens. Nunca te ordenei fazer nada. Você me disse para fazer o trabalho doméstico, não disse? Isso já é uma ordem para mim. Oh, estou indo agora. Tenho uma namorada importante me esperando. Aproveite suas férias de 4 noites e 6 dias no Havaí. Espere, pare de brincar. Ignorando meus gritos, Keith saiu do banheiro. Continuei gritando, mas eventualmente ouvi a porta da frente se fechar, aquele som me afundou no desespero. Suando profusamente dentro da sauna, por mais que eu tentasse, a porta não se movia. Se eu ficasse lá, seria algo sério. À medida que o pânico e a confusão se instalavam, comecei a me despir para lidar com o calor. Então, ouvi um som. Algo tinha caído das minhas roupas. Era meu celular. Imediatamente, liguei para Aileen, sentindo que tinha sido salva. Alô, Gina? Eu pensei que você tivesse ido para o Havaí. Aileen, me ajude. Pedi urgentemente por ajuda assim que a ligação conectou. Talvez percebendo algo errado comigo, a voz de Aileen mudou. O que está errado? Onde você está? Na sauna em casa, Gina? Sentindo alívio ao ouvir a voz de Aileen, contei ela onde estava e então perdi a consciência. No próximo momento, eu estava acordando em uma cama de hospital com Aileen ao meu lado, segurando minha mão e chorando. Ao perceber que eu tinha acordado, Aileen começou a chorar ainda mais. Gina, graças a Deus. Você me assustou tanto. De acordo com Aileen, depois que eu disse que estava na sauna em casa, parei de responder, então ela correu para minha casa. A porta da frente estava trancada, então ela quebrou a janela da sala enquanto explicava, chorando. Eu me senti aliviada e comecei a chorar também. O bebê está seguro. Você fez um ótimo trabalho nessas circunstâncias. Saber que o bebê estava seguro me fez chorar ainda mais. Então, Aileen chamou um médico para mim. O médico disse que eu estava desidratada levemente, mas ficaria bem com um dia de hospitalização. Sentindo alívio, agradeci ao médico. Logo depois, meus pais e os pais do meu marido chegaram ao hospital. Todos estavam extremamente chateados e preocupados com minha saúde, fazendo várias perguntas. Decidi contar a todos o que aconteceu. Isso é imperdoável. Aileen, junto com todos na sala, tremia de raiva. Meus sogros queriam entrar em contato com Keith imediatamente, mas eu os impedi. Eu tinha um plano. Desculpe por causar a todos tanto problema, mas por favor, me ouçam. Não posso ficar calada depois disso. Vocês vão me ajudar? Após ouvirem minha história, todos concordaram em ajudar com o plano. Vou fazer como você deseja. E assim começou a retaliação. Recebi alta do hospital com segurança e fui para a casa dos meus pais temporariamente. As janelas da minha casa estavam sendo consertadas, e Aileen, que havia quebrado a janela para me salvar, estava lá para testemunhar. Faltavam 4 dias para Keith retornar para casa, e executaríamos nosso plano durante esse tempo.
Depois que a janela foi consertada, Aileen entrou em contato comigo, e eu retornei para casa com meus pais no dia seguinte. Entrar no banheiro e ver a sauna me lembrou do incidente, enviando calafrios pela espinha. Mas joguei peixes crus no lugar fora da visão na sauna e coloquei uma boneca humanizada envolta em roupas na frente da porta. Então, deixei a sauna ligada e saí de casa. Voltei para a casa dos meus pais para descansar. 4 dias depois, no dia em que Keith deveria retornar para casa, eu aguardava na casa dos meus pais por uma ligação específica à noite. Aileen ligou. Ah, Gina, ele parece ter voltado. Eu estava esperando por esse relatório. Obrigada, Aileen. Sinto muito por te envolver nos meus problemas conjugais. O que você está dizendo? Deixe-me fazer pelo menos isso. As palavras animadas de Aileen foram um alívio para mim. Após o relato de Aileen, abri meu smartphone e vi uma transmissão ao vivo da minha casa nos últimos 4 dias. Com a ajuda de ambas as famílias, instalei várias câmeras para animais de estimação na casa. A câmera mostrou Keith entrando na casa. Vamos ver o que acontece a seguir. Keith olhou ao redor da casa de maneira estranha e tampou o nariz. Em seguida, como se lembrasse de algo, ele correu para o banheiro. A câmera do banheiro mostrou ele espiando pela pequena janela da sauna, assim como antes da viagem. A porta da sauna estava manipulada para não abrir. Keith caiu de costas assim que viu o interior da sauna e saiu apressadamente da casa. A câmera já não mostrava Keith, mas Aileen estava esperando do lado de fora, fingindo ter vindo casualmente. Ela manteve o telefone conectado. Keith, você acabou de voltar do Havaí, não é? Gina deve estar aqui também, certo? Oh não, Gina ainda está. Por que vocês não voltaram juntos? Onde está Gina? Não, por quê? Isso mesmo, ela disse que ia para a casa de uma amiga direto do aeroporto e ficar lá. Onde ela está? Oh, eu tenho algo para Gina. Deixe-me entrar por um momento. Não, Gina não está aqui, apenas deixe para ela quando voltar. Eu só vou deixar isso aqui. Estou entrando. O que é esse cheiro? Nada, vá embora, não é nada. Estou entrando. A câmera então mostrou os dois. Aileen estava tentando passar por Keith. Parece que tem algo podre. Isso é ruim, eu vou cuidar disso, só saia. Saia. Aileen empurrou Keith para o lado e dirigiu-se ao banheiro, a fonte do cheiro. Descobrindo que a porta da sauna estava presa, ela olhou pela pequena janela e gritou. Enquanto Aileen gritava, Keith fugiu da casa. Observando isso com meus pais, suspirei. Que patético, eu não posso acreditar que me casei com um homem assim. O vídeo mostrou Aileen acenando para a câmera com um polegar para cima, claramente se divertindo. Assistindo isso, não pude deixar de rir também. Depois, Aileen abriu todas as janelas da casa e se livrou do peixe podre e da porta que estava na sauna. Sério, o cheiro era insuportável, pensei que ia vomitar. Desculpe, Aileen, eu deveria ter limpado eu mesma. De jeito nenhum, não poderia deixar você fazer isso. De qualquer forma, ele deve ter pensado que foi você, Gina. Pensando no fato de que eu teria ficado presa na sauna, percebi que poderia ter perdido minha vida. E Keith deve ter sabido disso também, e por isso decidiu seguir adiante com o desejo dele. Mais tarde, meus sogros ligaram para Keith dizendo: ouvimos da Aileen, o que é isso? Não me diga que você fez isso com a Gina. Quando contei sobre a punição que eu tinha em mente para Keith, recusei a ajuda deles, dizendo que não podia deixá-los enganar o próprio filho. No entanto, meus sogros ofereceram sua ajuda de bom grado, e aceitei com gratidão. Keith estava tão apavorado que precisávamos fazê-lo entender devidamente. Meus sogros pareciam um pouco animados, assim como a reação de Aileen. Pensei comigo mesma como pais e filhos são semelhantes. Segundo eles, Keith disse: eu não sei, não foi minha culpa. Eu tinha desligado meu telefone para fingir que ainda estava presa. Aileen e meus sogros haviam mantido contato comigo através do telefone dos meus pais. Certamente haveria chamadas perdidas de Keith no meu telefone. Meus pais tentaram entrar em contato com Keith, mas ele não atendeu. Meus pais até ligaram para a empresa dele, mas surpreendentemente, ele não havia aparecido para trabalhar.
Na verdade, o lado da empresa parecia ansioso para entrar em contato com ele e pediu contatos. Isso confirmou minha crença de que ele realmente achava que tinha causado um incidente. Depois, perdemos o rastro de Keith, e ele parecia não ter retornado para casa. Aileen estava procurando por ele. O motivo de querermos encontrá-lo era para que ele assinasse os papéis do divórcio. Alguns dias depois, Aileen encontrou Keith, que, como esperado, estava com a amante. Ela ligou para ele e o levou para a casa dos pais dele. Ao receber essa notícia, meus pais e eu fomos até lá também. No entanto, Keith provavelmente ainda acreditava que eu estava morta, então fiquei no quarto no segundo andar para observar a conversa. Eu tinha instalado câmeras para animais de estimação na casa dos pais dele e assisti a situação se desenrolar no meu telefone para garantir que eu pudesse ouvir tudo. Aileen manteve o telefone na ligação. No momento em que liguei a câmera, vi Aileen dando um tapa em Keith. Ela o atingiu com força o suficiente para fazê-lo cair. Fiquei surpresa com a força de Aileen. O que você estava pensando? Onde você esteve todo esse tempo? Você percebe o que fez com a Gina? Fale. Keith permaneceu em silêncio, de joelhos, recebendo outro tapa de Aileen. Parecia melhor não irritar Aileen. Meus pais assistiam silenciosamente. Eu só queria puni-la, punir o que ela fez. Você sabe que isso é um crime, não sabe? O que você está dizendo? Mas eu não achava que isso acabaria assim. Você achou que ela ficaria bem depois de ficar trancada na sauna por 4 noites. Isso é impossível, certo? Qualquer um saberia que é ameaçador para a vida. Você é quem deve ser punido. Ouvindo as palavras de sua mãe, Keith começou a entrar em pânico. O que você quer dizer com você não vai me entregar para a polícia, vai? Eu não quis causar mal, isso é apenas prejudicial. Silenciado pelo repreender de seu pai, Keith ficou quieto. Então, meus pais intervieram. Queremos cortar os laços contigo, então, por favor, escreva isso. Meu pai entregou a ele um formulário de divórcio. O objetivo hoje era esse, mas você já entendeu, apenas escreva. Você não está em posição de argumentar agora. Keith preencheu o formulário de divórcio sob o comando silencioso de minha mãe. Mas os bens são meus, certo? Ao ouvir isso, Aileen o deu um tapa novamente. Mesmo agora, tudo o que importa para você é dinheiro. Inacreditável. Mas ela se foi. Eu tenho uma mulher que quero casar, então preciso de dinheiro. O clima ficou tenso com a declaração de Keith em um ambiente tão formal. Fiquei espantada que ele pudesse falar sobre se casar novamente. Eu assisti a cena no meu telefone, perplexa, enquanto ouvia um som alto quando olhei para longe para beber. Rapidamente voltei meu olhar para o telefone, parecia que o sogro tinha batido em Keith. Acabamos com você, vá em frente e se case novamente, mas nunca mais volte para esta casa. Foi a primeira vez que vi meu sogro tão bravo. É assustador quando uma pessoa geralmente gentil fica com raiva. Por que isso está acontecendo comigo? Tudo é culpa da Gina, ela me ordenou fazer coisas. Ordenou a Gina? Ordenou você a fazer o quê? Sim, ela disse que eu tinha que ajudar nas tarefas porque sua barriga estava ficando grande. Isso é ridículo. Eu e meus pais estávamos chocados com a afirmação descarada dele, e Aileen gritou de volta. Isso não é uma ordem, mesmo que fosse, você deveria ter feito isso sem ser solicitado. Está claro que você nunca apoiou a Gina. Porque eu sou o único culpado. Depois que o formulário de divórcio foi preenchido e ficou claro que nenhuma discussão adicional seria produtiva, decidi descer. Aproximando-me da área da conversa, vi Aileen e Keith ainda discutindo. E daí se eu fiz isso, a Gina se foi, não importa mais. Fique à vontade para ir para sua amante, mas saiba que eu vou buscar uma compensação. Ouvindo minha voz por trás dele, Keith se virou lentamente, trancando os olhos comigo. Ao ver meu rosto, Keith pareceu perder as forças e desabou no chão. Por que você está aqui? Não é uma reunião de família. Eu tenho que estar aqui. Keith parecia estranhamente confuso e ficou pálido. Gina, você está bem com isso? Obrigada, Aileen, pai, mãe e mamãe. Agradeci a todos enquanto o trêmulo Keith começava a falar. Como? Por quê? Eu te vi no solder.
Ah, você achou que eu estava morta. O sutiã que ele tinha mostrado antes parecia ter desaparecido, fazendo-o parecer tão pequeno quanto um chihuahua. Ele estava tão lamentável que eu mal queria falar com ele. Eu apenas fiz o que você desejava, era o seu plano, não era? O que você estava viva por sua causa. Keith ainda parecia audacioso na minha frente, dizendo isso. Meu pai gritou com ele, chega, o que você acha que está fazendo com a minha filha? Keith, assustado pelo grito do meu pai, mordeu os lábios e olhou com ressentimento. Vamos para casa, já temos os papéis do divórcio assinados. Como eu disse aos meus pais, eles pegaram suas coisas. Obrigada, mãe, pai e Aileen por hoje. Agradeci aos meus sogros e saí de sua casa. No dia seguinte, recebi uma ligação da agência de detetives particulares. Eu os havia contratado durante a viagem injusta de Keith para reunir evidências de sua infidelidade. Como Keith pensava que eu estava morta, ele não havia retornado ao trabalho depois de voltar para casa, mas sim fugido para a casa de sua amante, o que facilitou a coleta de provas. Agora eu estava pronta para entrar com uma ação por compensação. Assinei os papéis de divórcio e os entreguei ao escritório. Em seguida, fui ao escritório de um advogado, entregando as evidências coletadas. Poucos dias após acionar a agência de detetives e pedir que me representassem na busca por pensão alimentícia e compensação, o advogado concordou que as evidências eram suficientes e começou a trabalhar imediatamente. Ponderei sobre registrar um boletim de ocorrência, mas, em respeito à família dele que me ajudou, decidi não fazê-lo. Alguns dias depois, o advogado entrou em contato dizendo que meu ex-marido queria uma reunião para discutir as coisas. Mesmo hesitante, concordei em me encontrar com ele, uma vez que o advogado concordou. A reunião estava marcada para a semana seguinte, e, estando fortemente grávida, me preparei para enfrentar meu ex-marido e sua amante, que surpreendentemente apareceram juntos. Eu pensava que a reunião seria rápida. Quando começou, Keith falou, é pedir demais por compensação quando perdi meu emprego por sua causa. Eu também não vou pagar pensão alimentícia, já que não pretendo ver a criança. O pedido de compensação é válido, pois temos evidências de sua infidelidade. Pensão alimentícia não diz respeito a ver ou não a criança, é um direito que a criança tem. Advogado, eu pensava que ela estava morta, então não pude ir trabalhar. Eu não sou uma vítima aqui? Por que você achou que ela estava morta? Advogado, ela ficou trancada por dias. Qualquer um pensaria que havia risco de vida, mas você a deixou lá. Você está ciente de que está confessando um crime? Isso não é verdade. Eu só estava punindo ela. Isso não é apenas uma punição, é um crime. E a razão pela qual você perdeu o emprego é porque você fugiu, certo? Como eu poderia ir trabalhar sob essas circunstâncias? Você deveria ter chamado os serviços de emergência e ido à polícia. O fato de você não poder ir trabalhar é sua própria responsabilidade. Isso não o isenta de pagar compensação. Na discussão, Keith ficou em silêncio, incapaz de rebater os argumentos do advogado. A amante, inicialmente sorridente ao lado de Keith, empalideceu ao testemunhar as refutações do advogado. Você vai dizer alguma coisa? Você disse que iria silenciar minha esposa. Ouvindo as palavras de Keith, olhei para a amante, que se encolheu e desviou o olhar quando nossos olhos se encontraram. Gina disse que vai registrar um boletim de ocorrência se você concordar em pagar compensação e pensão alimentícia. O que você diz? Ao ouvir isso, Keith olhou para cima, realmente é verdade, Gina? Sim, mas não é pelo bem de Kid. É uma consideração à família dele. No entanto, se você não concordar com a pensão alimentícia e compensação, vou registrar um boletim. Ao ouvir isso, Keith concordou a contragosto. Posteriormente, ambas as partes pagaram a compensação sem problemas, e os pagamentos de pensão alimentícia foram confirmados. Keith, que havia fugido e perdido repetidamente o emprego, foi demitido e lutou para encontrar novo emprego. Insatisfeito em começar como um funcionário comum, rapidamente perdeu o próximo emprego também. Seu brilho inicial e leveza pareciam difíceis de serem recuperados, e agora ele está se virando com diversos empregos e a renda da amante. A amante, trabalhando meio período, é a principal fonte de renda, e as finanças de Keith mal conseguem se manter. Parece que a amante, que inicialmente buscava a renda de Keith, aparentemente perdeu a paciência com ele.
No entanto, devido à natureza dominadora de Keith, ela parece estar cumprindo suas exigências a contragosto. Quanto a mim, na noite após a reunião sobre a compensação e a pensão alimentícia, entrei em trabalho de parto. Rapidamente chamei o hospital e corri para a maternidade. No caminho, informei a família de Keith e Aileen, embora agora estivéssemos divorciados e tecnicamente estranhos, ainda queria chamá-los, já que estavam ansiosos pelo nascimento do bebê. Horas depois, meu menino saudável nasceu e fez barulho, tanto mãe quanto filho estavam saudáveis, e meus pais, sogros e Aileen estavam lá para nos receber. Vendo todos felizes, não pude deixar de sorrir, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Minha relação com a família de Keith continuou, e eles ocasionalmente visitam para ver meu filho. Assistir meu filho crescer cercado de amor me faz sentir verdadeiramente abençoada em meus dias.